Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. O meu nome é Vânia, também conhecida como a Fefegali. Eu sou uma pesquisadora da inteligência espiritual, sou uma cientista das religiões e também sou praticante de religião de matriz africana. E eu estou no momento vou postar uma série de vídeos sobre pensamento suicida, sobre suicídio, sobre tanatologia. Convido vocês a acompanharem esses vídeos no YouTube, no TikTok e também no Instagram, completo no YouTube. Me sigam lá e muito obrigada. Olá, bom dia. Conforme conversado ontem, né? Hoje eu vou gravar pequenos vídeos sobre o pensamento suicida, sobre tanatologia e também sobre suicídio, com algumas histórias, né, clássicas de suicídios, razões, né, que levaram essas pessoas, esses personagens a suicidarem-se, e também outras questões relativas ao pensamento suicida, como é o caso desse primeiro vídeo, que está relacionado principalmente com o fato de uma opção de fuga de situações ou circunstâncias que nos incomodam um pouco, ok? O meu nome é Vânia, também conhecida como a Fefe Gali. Eu sou uma estudiosa das inteligências espirituais e o suicídio, o pensamento suicídio, a depressão, a tristeza, a dor, assim como a alegria, a bonança, a facilidade de se relacionar ou não com pessoas, o ser, o subjetivo, o seu eu, né, está contido única e exclusivamente no contexto das inteligências espirituais, tá? Então, lidando com isso, eu sou uma pessoa que e não é segredo para ninguém, porque eu já falei disso inúmeras vezes aqui, eu lido com uma depressão já há alguns anos e nós sabemos perfeitamente que depressão, ela não tem cura. A depressão é algo que pode ser tratada, mas existem gatilhos que vão desenvolver sempre crises, a despeito do tipo de tratamento que nós estamos fazendo. Às vezes é necessário mudar o tratamento, então nós procuramos o nosso psiquiatra, o nosso psicólogo. Então, pessoas que têm depressão e que antes da pandemia tratava-se de 81% dos brasileiros, depois da pandemia eu já não sei, porque eu não vi um novo prognóstico, né? Não teve um novo censo a esse respeito, mas eu acredito que tem aumentado muito, né? E o suicídio, o pensamento suicídio e a vontade de tirar a própria vida aumentou também muito nesse período de pandemia. Tá? Mas o pensamento suicida, no contexto que eu vou falar neste momento, ele está muito mais relacionado a uma experiência de vida minha, com um grupo de pessoas com os quais eu converso nas minhas pesquisas, e que nós chegamos à conclusão que o nosso pensamento suicida, ele se desencadeou após a sair de uma crise depressiva, porque quando nós saímos da crise depressiva, nós ficamos meio perdidos. É como se a crise depressiva fosse para nós aquele tipo, como se fosse uma espécie de útero onde nós entramos, né? E nós nos encaixamos ali e a gente fica se defendendo do mundo, tendo autopiedade, tendo misericórdia de nós mesmos, enfim. Então, por exemplo, quando a gente sai dessa crise, porque ela tem um prazo, ela tem um tempo, né? Porque nós que tratamos, claro, a gente tem que tratar, que buscar ajuda, enfim. De repente vem esse pensamento suicida, porque eu saí daquele útero, eu saí daquele contexto, eu saí daquele saquinho, daquela placenta que estava me protegendo, né? Naquele contexto de dor e de autopiedade, de sofrimento, e eu saio dali e não sei o que fazer com essa liberdade. O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade, né? Lembrando aqui o Alexandre Pires, um cantor brasileiro. Mas aí vem esse pensamento suicida. Eu estou falando isso, repito, de um grupo de pessoas com as quais eu converso e que comungam desse mesmo processo, desse mesmo sentimento do pensamento suicida que eu. É uma experiência nossa, é uma experiência minha. Tá? Então, esse primeiro vídeo, ele se encaixa para aquelas pessoas que se enquadram nesse contexto. E é interessante que
as pessoas reflitam a respeito disso. Então, esse pensamento suicida desse grupo no qual eu me encaixo, ele é um pensamento que dificilmente se concretiza. É óbvio que quando uma pessoa te procura e diz eu tenho pensamento suicida, eu estou com pensamento suicida, preste atenção nessa pessoa. Ela não está falando à toa, ela não está falando simplesmente porque ela quer que você dê um abraço nela, não é só isso. E as pessoas costumam dizer: ah, mas e que bobagem! Imagina, a vida é tão maravilhosa, Deus é tão maravilhoso, você tem tudo, você tem casa para morar, você tem emprego, você tem família, você tem. Não é isso. Não é isso que impede uma pessoa de se suicidar ou não, ou de pensar em suicídio. Outra coisa também que é muito comum a gente escutar quando a gente diz: olha, eu tenho pensamento suicida. Você está louca, menina, pelo amor de Deus, isso é coisa do demônio. Ou então, olha, procura uma mãe de santo, um pai de santo, faz uma limpeza, que isso é a macumba que fizeram para você. Não, gente, isso é o nosso emocional, isso é o nosso subjetivo, isso é ser humano. A despeito de qual religião nós praticamos ou se não temos religião, é claro que a espiritualidade, ela nos ajuda muito nesse contexto, porque sempre alguma coisa a nossa consciência está ali batendo e dizendo: calma, calma, você já viu tantas vezes, você já deu a volta tantas vezes, você vai dar de novo. Mas esse pensamento suicida que não se concretiza, depois de um tempo, depois que passa o período, desse período de ser uma muleta muito forte, ele continua sendo, na verdade, um subterfúgio, uma forma da gente negar tudo aquilo que dói. Por exemplo, eu tropecei, bati o meu dedinho mindinho, pronto, é razão para eu dizer: essa vida não serve para mim. O que eu estou fazendo aqui? Eu tropeço, eu machuco a minha unha. Ah, eu fui passar um café, o filtro caiu. Né? Isso é muito comum na fase da adolescência. O adolescente vai tomar banho, por exemplo, não, acabou o shampoo, ele diz: ah, eu não mereço viver, eu tenho que morrer, nada dá certo para mim, tudo que eu quero eu não tenho, enfim, né? Faz parte de um processo. Mas nesse contexto do pensamento suicida, veja só como é que ele se dá. Ele se dá, quando eu chamo de muleta, eu não estou desmerecendo o pensamento suicida. Ele precisa ser muito, muito, muito respeitado, porque o suicídio é um fato, é algo que acontece cotidianamente nas vidas de pessoas que nós conhecemos, com as quais nós convivemos. Então, não negligencie esse pensamento. Entretanto, eu pertenço a um grupo que até o momento se utiliza desse pensamento suicida para fugir, na verdade, querer fugir daquilo que não está acontecendo exatamente do jeito que eu quero. É como uma criança birrenta que bate o pé, que sapateia, que se joga no chão e que começa a chorar. Então, o pensamento suicida, ele faz com que eu diga: não, tudo que não deu, se der certo, eu penso em suicídio. E isso, com o tempo, vai diminuindo. Por quê? Porque esse grupo, essas pessoas que pertencem a esse grupo, que pensa, que tem o pensamento suicida, mas que não tem intenção de concretizar e não vai concretizar, ou pelo menos, né, não pensa concretizar esse suicídio, a pessoa pensa: mas tá, eu vou me jogar na frente do ônibus, tá? O que vai acontecer? Vai sujar o ônibus, vai sujar a rua, o motorista pode querer desviar e de repente bater e acontecer um engavetamento ali, matar inúmeras pessoas que não tem nada com isso, né? E eu até nem morrer. Eu posso me jogar, se eu for me jogar da janela, eu posso cair lá embaixo e não morrer, ficar inválida, eu vou causar trauma nas pessoas, pode uma criança ver a cena, vai ficar traumatizada. A minha família vai ter que juntar os meus pedaços se eu me jogar na frente de um trem. Se eu der um tiro, vou sujar a parede, né? Eu vou traumatizar a vizinhança, as pessoas que moram próximas de mim. Eu vou causar problemas às pessoas que não têm nada com isso. Então, veja, o pensamento suicida é uma muleta, é uma válvula de escape para aquilo que
não me agrada, por menor que seja, e o pensar nas consequências dele é uma forma de dizer: não, eu não vou fazer, eu não tenho coragem de fazer, eu não quero fazer. Então é como estar à beira do precipício, agarrado a um galinho de uma árvore muito, muito tênue ali, assim, muito, muito frágil, mas eu estou agarrada nela. Veja, eu falo de uma árvorezinha frágil, porque se eu permanecer por muito tempo agarrada nela na beira do precipício, numa hora ela vai se soltar ou vai quebrar e eu vou cair. Então, eu me agarro nela e eu volto. É o momento da resiliência, quando eu penso nos meus animais de estimação, o que eu vou fazer com eles, como é que eles vão ficar, ou eu penso nos meus familiares, ou eu penso numa série de coisas. Então, eu penso no outro, eu penso no meu semelhante e eu não faço, eu não tenho a coragem de fazer. Esse pensamento suicida, ele normalmente não se concretiza, mas eu repito, qualquer pessoa que te procurar e disser eu tenho pensamentos suicida, preste atenção nessa pessoa e ouça o que ela tem a te dizer. Ok? Essa é a primeira parte. Muito obrigada. E nós vamos para a segunda parte agora. Valeu.